Roper, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o canal Pai do TAF, o maior canal de teste de aptidão física de todo o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o edital da Polícia Federal. Esse edital que acabou de ser publicado, tá fresquinho aqui, eu tô com ele aberto aqui no computador. Hoje é dia 21, ele foi publicado ontem, dia 20. E nós iremos bater os principais pontos críticos desse edital relacionado ao TAF. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixa aí sua curtida, deixe seu comentário, seja muito bem-vindo aqui nesse canal e vamos pro vídeo. Vamos lá, candidato, já estou com o computador aberto aqui, já estou com o edital, ele está aí na tela para você aparecendo, ok? E nós vamos bater aqui desde o início na parte do TAF, na parte do teste de aptidão física, para que você não tenha dúvida, para que você não venha errar e dizer que ninguém te avisou, ok? Então vamos lá, aqui a partir do ponto 3, das disposições iniciais. O candidato convocado, nos termos do edital do respectivo concurso, deverão submeter-se ao exame de aptidão física, conforme as normas estabelecidas neste anexo, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar física e organicamente as exigências para a prática de atividade física do ensino das atividades policiais a que será submetido durante o curso de formação policial e para desempenhar as tarefas típicas inerentes ao cargo policial. Então isso aqui responde aquela pergunta clássica que muita gente fala: para que tem que ter TAF? Porque o policial tem que estar apto às suas atividades, as atividades inerentes ao cargo policial. E lembrando que no curso de formação você será submetido a diversas atividades físicas, guerreiro. Então você precisa estar preparado. E o TAF serve para isso, para te lapidar, para quando você chegar lá, estar bem preparado, ok? E será que você vai resistir ao curso de formação? É o TAF que vai dizer isso. Então vamos lá. O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados em edital específico, munido de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório. Então, muita atenção com a parte do atestado médico. É um erro muito comum os candidatos esquecerem o atestado médico, ou até mesmo levarem o atestado médico, mas não está de acordo com o que é exigido aqui no edital. Então, eu deixei até aqui marcado de amarelo para você prestar bastante atenção no seu atestado médico. Não peque levando um atestado médico de forma errada, equivocada, ou que não está sendo pedido aqui. Tem que ser da forma como o edital especifica, ok? Especifica para tal fim, emitido há, no máximo, 15 dias anteriores. Também é um erro, os candidatos levam atestado médico com prazo maior e não vai ser aceito. Então preste atenção, pessoal, ok? A realização dos testes com roupa apropriada para prática de atividade física, tais como camiseta, calção, bermuda, tênis, meias, trajes para natação, sunga para homens e maiô de peça única para mulheres. Então, meninas, não vamos com aquele biquíni que você vai para a praia, que você vai para a borda da piscina, vamos com maiô completo, ok? Vamos ficar atento aqui na vestimenta para não ter problema lá no dia do TAF. No, no atestado médico deverá constar expressamente que o candidato está apto à prática de atividades físicas e a realização dos testes de aptidão física exigidos no certame, não sendo aceito o atestado em que não conste essa autorização expressa ou do qual conste qualquer tipo de restrição. Preste muita atenção, porque tem alguns médicos que eles gostam de deixar meio subjetivo. Ele tem que ser bem específico, dizendo que você está apto à atividade física, ok? Então, quando for fazer o seu atestado lá com o seu médico, converse com ele, oriente de que forma precisa estar discriminado lá no atestado médico para que você não venha ter problemas, ok? Então, aqui o subitem 3.1.2, ponto 3, o atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para a realização do exame de aptidão física e será retido pela Sebrasp. Não será aceito a entrega do atestado médico em outro momento, ou em que não conste autorização expressa nos termos do subitem anterior, ok? Então, subitem 3.1.4, constatada a qualquer tempo a desobediência aos subitens 3.11, 3.12 e 3.13 deste anexo, o candidato terá o resultado dos seus testes anulado e assumirá responsabilidades pelas consequências
do esforço realizado. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que mesmo que você entregue o atestado médico e naquele momento você seja encaminhado para o TAF, realize todos os testes e depois a banca venha constatar alguma irregularidade lá no seu atestado, eles vão invalidar toda a sua participação, ok? Independente se você se cansou à toa, se você se lesionou durante o teste, isso será responsabilidade sua. Então, mais uma vez, vamos ter atenção aqui no atestado médico, beleza? Então vamos pular aqui para o subitem 3.1.6. Os casos de alterações psicológicas, fisiológicas, temporários, estados menstruais, indisposição, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc., que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam o desempenho dos candidatos dos testes do exame de aptidão física, serão desconsiderados, não sendo concedida qualquer tratamento diferenciado por parte da administração, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. Então, se você vem a se lesionar, ou se você está passando por alguma situação específica, próximo do TAF, ou até mesmo no dia do teste, a banca está dizendo aqui que não irá considerar, ok? A gente sabe que isso aqui, em alguns casos, há recursos, você recorre, podendo ganhar ou não, mas a banca ela já tenta salvaguardar aqui, deixando essa informação para que você não venha dizendo que o candidato ele não vai conseguir, de alguma forma, bolar esse sistema aqui, ok? A realização de qualquer exercício preparatório para o exame de aptidão física será total responsabilidade do candidato. Isso aqui é importante para que você entenda que lá não vai ter nenhum instrutor que vai designar um tipo de aquecimento para você. Então é importante que você saiba se aquecer, que você já tenha um repertório de exercícios de aquecimento para poder realizar lá no momento que você está aguardando ser chamado para o teste, beleza? Subitem 3.2. O exame de aptidão física constará de quatro testes específicos a seguir. Teste barra fixa, teste de impulsão horizontal, teste de natação 50 metros e teste de corrida de 12 minutos, beleza? O exame de aptidão física obedecerá à ordem prevista na especificação do subitem 3.2 deste anexo e será aplicado de forma subsequente, com intervalo mínimo de 5 minutos entre um e outro. Então, para você que me pergunta, Felipe, você sabe qual a sequência do teste? O edital já está dizendo aqui para a gente que vai ser barra fixa, teste de impulsão horizontal, natação e, por último, a corrida, beleza? Então, grava essa sequência. Toda vez que você for simular, tenta simular dentro dessa sequência para que você já venha estar habituado da forma que vai acontecer lá no dia. E 5 minutos de intervalo de um teste para outro. Eu acredito que vai ser mais, devido ao número de candidatos, sempre acaba passando, podendo chegar até 10 a 20 minutos, ok? Então vamos pular aqui, vamos para a descrição dos testes. Acredito que o restante que está aqui é básico, beleza? Eu convido vocês a lerem o edital, mas aqui não tem nada muito relevante. E vamos falar aqui agora para a descrição. O item 4, vamos lá, da descrição dos testes. 4.1 do teste de barra fixa para candidatos do sexo masculino. A metodologia para a preparação e execução do teste em barra fixa será a seguinte. Ao comando de imposição, o candidato deverá se dependurar na barra fixa com pegada livre, pronação ou supinação, ok? Então, isso aqui é específico da Polícia Federal. Muitos candidatos acabam se beneficiando porque podem utilizar tanto a pronada quanto a supinada, e muitos candidatos acabam tendo mais facilidade na supinada. Então, você pode fazer a empunhadura supinada, beleza? Os cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, ou seja, você pode receber um suporte de um banco ou de um suporte na própria barra para que você consiga subir na barra e atingir essa posição inicial. Devendo manter o corpo na vertical, sem contato com o solo e sem contato com as barras de sustentação laterais. Beleza? Então, quando for dado o comando de imposição, você não deve mais ter contato com os pés em lugar nenhum da barra. O corpo completamente esticado para que seja iniciado o teste barra fixa. Ao comando de iniciar, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até o queixo ultrapassar a barra, a parte superior da barra. Em seguida, estenderá novamente os cotovelos até a posição inicial. A contagem das execuções corretas levará em consideração o seguinte: o movimento só será considerado completo após a total extensão dos cotovelos e não
A não extensão total dos cotovelos antes do início de uma nova execução será considerado um movimento incorreto, não sendo computado no desempenho do candidato. Serão concedidas 2 tentativas ao candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 minutos. Será considerado a maior marca obtida pelo candidato entre as 2 tentativas. Então, se você não conseguiu atingir a marca na primeira tentativa, você vai ter mais uma tentativa com um intervalo de 5 minutos entre elas, ok? Então é importante você certificar que foi te dado essa segunda tentativa e esse intervalo entre a tentativa. Vamos lá. O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa, e neste caso será considerada a marca obtida na primeira tentativa. Isso aqui é muito importante porque o TAF da Polícia Federal ele é classificatório, então você pode fazer um mínimo ali, mas também pode fazer o máximo de repetições, ok? E se na primeira tentativa você fez um número que você acredita que não foi satisfatório para a sua pontuação, você também pode solicitar a segunda tentativa, mesmo que você tenha já garantido o número de repetições mínimo para poder ser aprovado. Você pode fazer uma segunda tentativa para ver se você consegue fazer mais repetições. E Felipe, dá para fazer mais repetições na segunda tentativa? Se você é uma pessoa que treina barra fixa, você já tem experiência e consegue fazer bons números de repetições, pode ser que na primeira tentativa você esteja ali com o seu corpo frio, né, não conseguiu fazer, dar o seu melhor ali, fazer o máximo, e na segunda tentativa você ter um rendimento melhor. Isso é comum, isso pode acontecer, ok? Então vamos lá. Não será permitido ao candidato tocar com os pés no solo ou qualquer parte da sustentação do suporte do aparelho da barra fixa após o início da execução, sendo para tanto permitida a flexão do joelho. O que isso aqui quer dizer? Se você tiver uma altura que você acaba tocando no solo, o avaliador lá, o fiscal, ele vai permitir que você faça a flexão do joelho para que você consiga fazer a repetição, ok? Somente nesse caso específico. Então, se você é uma pessoa alta, se considera uma pessoa alta e você percebeu ali que vai encostar o pé no chão, já chama o avaliador, não toque nele, fala com ele, que ele vai liberar que você flexione o joelho. Vamos lá. Após o início do teste, receber qualquer tipo de ajuda física. Então, ninguém pode te ajudar. Isso aí é lógico, é claro, né? Utilizar luvas ou qualquer outro material para proteção das mãos não será permitido. Apoiar o queixo na barra. Então, se você encostar o queixo na barra, também vai interromper o teste na hora, você vai ser reprovado. Realizar o teste de barra utilizando movimentos cíclicos de impulsão corporal. Então, aqui está até entre parênteses, né? Keeping ou barra estilo butterfly, que são 2 movimentos característicos do CrossFit. Então, o edital aqui da Polícia Federal, ele é bem enfático nessa situação aqui, que ele chega até a colocar os nomes. Por que ele faz isso? Porque tem muita gente trazendo vícios de movimento do CrossFit. O candidato, ele treina no CrossFit, e quando ele chega para fazer o teste barra fixa, ele chega fazendo aqueles galejos que são típicos da prática de CrossFit. Só que o edital ele já está dizendo que não é autorizado no teste de aptidão física da Polícia Federal, ok? Então vamos ficar atento nisso aqui e vamos treinar da forma correta, pessoal. Vamos embora aqui agora. Número mínimo aqui. Perdão, a gente ainda tem aqui mais os pontos. Ó. Flexionar joelhos, quadril durante o movimento. Você flexiona para poder subir. É considerado um roubo, não vai ser aceito. Cruzar os membros inferiores. Isso aqui é muito específico. É difícil a gente ver aqui em outros editais dizendo que você não pode cruzar as pernas, ok? As pernas precisam estar esticadas. Eu não sei de que forma isso aqui poderia gerar vantagem, mas eles preferiram botar isso aqui, então você não pode cruzar os membros inferiores, beleza? O teste será interrompido caso ocorra qualquer das proibições do subitem 4.1.3, deste anexo. O desempenho do candidato até o momento da interrupção será considerado como índice da tentativa. Então, se você fez 3 repetições e cruzou a perna, para continuar, vai interromper o teste ali e vai ser considerado 3 repetições para você, ok? Então, vamos ficar atento. A barra fixa necessária à aplicação dos testes, perdão, a barra fixa necessária à aplicação do teste terá aproximadamente 2 polegadas de diâmetro, ou seja, é uma barra comum de praça, essas barras que a maioria das barras costumam ter essa polegada aqui, beleza? O candidato deverá realizar como desempenho mínimo exigido na execução do teste em barra fixa 5 flexões completas. Vamos aqui agora para o teste das meninas. Dos testes barra fixa para candidato sexo feminino. Em comum, presta atenção aqui, tá, pessoal? Subitem 4.2.1.
Em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos da Apelação Civil número 0006248-89. De 2006.4.01.3400 barra 2006.34.00.006.333/0, Distrito Federal. A metodologia de preparação e execução de teste em barra fixa fará para as candidatas será a seguinte. Mas vamos dar uma olhada aqui antes nessa resolução. Eu já estou com ela aberta aqui no computador. E ela diz o seguinte, pessoal, ó. Ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal para impugnar critério de barra fixa na modalidade dinâmica para as candidatas do sexo feminino. Legitimamente ativa a ADM causa do Ministério Público Federal reconhecida. Pertinência da alegação de quebrar o princípio da isonomia e da razoabilidade. Procedência do pedido. Afastamento da exigência do teste barra fixa na modalidade dinâmica para as candidatas do sexo feminino, na fase de capacidade física do concurso para a carreira policial federal, ok? Então vamos lá. Eu vejo muitos homens aí fazendo aquele questionamento, né? Ah, tem que ser igual para a mulher, né? Já que é o mesmo número de vagas, já que é ampla concorrência, então a mulher tem que fazer o mesmo tráfego do homem. Meu camarada, se você é o tipo de homem que reclama que mulher tem que fazer igual você, cara, para você poder conseguir ficar dentro do número de vagas, porque não se garante na barra fixa, meu irmão, volta para casa do teu pai e da tua mãe. Desiste dessa carreira, porque essa carreira não é para você, meu irmão. Se você se sente ameaçado no TAF por uma candidata do segmento feminino, cara, você precisa repensar se é essa carreira que você quer para sua vida, ok? Você tem que dar conta, cara. Você tem que pensar o seguinte, você é homem. Homem tem mais força do que mulher. Não dá para você querer fazer a mesma coisa que mulher e querer que as mulheres façam o mesmo número de repetições que você na barra fixa, ok? Então, se você se sente ameaçado no teste de aptidão física pelo segmento feminino, meu irmão, volta para casa do teu pai, volta para casa da tua mãe e veja outra carreira para você, porque a carreira policial não é para você, ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ao contrário, ao comando em posição, a candidata deverá pendurar-se na barra com pegada livre, pronação ou supinação, também para o segmento feminino, mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela apoiar-se, podendo fazer uso de suporte ou ponto de apoio para atingir essa posição. Então, da mesma forma que os homens também podem utilizar uma caixa, né, o suporte da barra, as mulheres provavelmente vão ter uma escada, algo do tipo, para que elas já consigam se posicionar com o queixo acima do nível da barra, beleza? 2. Depois de tomar a posição inicial pela candidata, ao comando iniciar, estando ela pendurada somente pelas mãos, o auxiliar da banca retirará o ponto de apoio e iniciará imediatamente a cronometragem do tempo, devendo a candidata permanecer na posição descrita no item 1, ok? 3. O auxiliar de banca irá cessar a contagem do tempo no instante em que a candidata descontinuar a sustentação na posição descrita no item 1, deixar que o queixo atinja a posição abaixo da parte superior da barra, ou apoiar o queixo na barra, ou atingir o tempo necessário para a aprovação, beleza? Então, se você atingir o tempo máximo, ele vai interromper ali, porque não tem por que você ficar mais que aquilo ali, ok? Vamos lá. Serão concedidas 2 tentativas a candidato. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa será de 5 minutos, assim como para homem também. Você terá a tentativa ali de 5 minutos. Lembrando que se na primeira você até conseguiu ali o tempo razoável, mas você acredita que consegue o tempo melhor para subir a sua pontuação, você pode sim fazer a sua segunda tentativa, beleza? A candidata poderá optar por não realizar a segunda tentativa, ok? Já falei sobre isso. Não será permitido a candidata contra a realização do teste em barra fixa. Vamos lá, vamos ver aqui o que não será permitido. 1. Tocar os pés ou o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início da contagem, sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo. 2. Após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física. 3. Utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos. 4. Apoiar o queixo na barra
5. Flexionar o joelho ou quadril. 6. Cruzar os membros inferiores, ok? Então, não pode cruzar as pernas. Pernas precisam estar alinhadas ali uma do lado da outra. O teste será interrompido caso ocorram quaisquer das proibições do subitem 4.2.4 deste anexo. O desempenho da candidata até o momento da interrupção será considerado como o índice da tentativa. A barra fixa necessária à aplicação do teste será aproximadamente 2 polegadas, assim como dos homens. A candidata deverá realizar, com o desempenho mínimo exigido na execução do teste barra fixa, a permanência de 15 segundos em suspensão. Então, mínimo 15 segundos. Fez menos de 15 segundos, inapta, vai para a segunda tentativa. Se manteve menos de 15 segundos, eliminado nesse teste aqui. Ok, pessoal? Agora vamos aqui para o teste de impulsão horizontal, que diz o seguinte, ó. A metodologia para a preparação e execução do teste de impulsão horizontal para os candidatos do sexo masculino e feminino. Então, tudo que eu vou falar aqui agora, importante, vai servir para os dois. Não tem diferenciação na aplicação do teste para o segmento feminino e para o segmento masculino, ok? Para o segmento masculino e para o segmento feminino. Então, vamos lá. Ao comando em posição, o candidato deverá se posicionar atrás da linha de medição inicial, 5 centímetros de largura, fazendo parte do valor a ser medido. Em pé, estático, pés paralelos e sem tocar a linha. 2. Ao comando de iniciar, o candidato saltará à frente com o movimento simultâneo dos pés. A marcação da distância saltada será medida a partir da linha de medição inicial até a marca no solo de qualquer parte do corpo mais próxima da linha de medição inicial deixado pelo candidato, ok? Subitem 4.3.2. Para fins de marcação, serão consideradas a parte do corpo que tocar o solo mais próxima da linha de saída. Por exemplo, se você saltou no momento da aterrissagem, você aterrissou e caiu para trás, caindo sentado com a bunda ou então apoiou a mão, o ponto que vai ser marcado vai ser do início até a marcação da sua mão, onde você fez o apoio, ok? Então é importante, no momento lá da aterrissagem, você não deixar a marca antes dos seus pés. Subitem 4.3.2.2. Caso o candidato se mova e deixe outra marca, acabei de falar isso aqui, né? Será aplicado o dispositivo de subitem 4.3.2 deste anexo. Subitem 4.3.3. Será concedida 2 tentativas ao candidato com intervalo mínimo de 5 minutos, assim como no teste barra fixa, você tem 2 tentativas também, ok? Subitem 4.3.1. O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa, da mesma forma como foi na barra fixa. E o subitem 4.3.4 especifica o que você não pode fazer. Então vamos lá. Não será permitido ao candidato receber qualquer tipo de ajuda física, utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão. Aí aqui eu sublinhei para vocês aqui agora, ó. Perder o contato de algum dos pés com o solo antes da impulsão, importante. Então, se você vai saltar, teu pé direito saiu primeiro que teu pé esquerdo, não vai valer aquele salto e ele já vai ser computado como uma tentativa. Então, você precisa saltar realmente com os 2 pés, se certificar que você saltou com os 2 pés, ok? 4. Tocar com os pés a linha de medição inicial, salto queimado. Então, isso acontece muito e é uma das principais causas de reprovação, de erro de técnico, ok? Vamos ficar atento. Projetar o corpo à frente com consequente rolamento. Então, isso aqui chega a ser até engraçado, mas eu deixei marcado aqui. Como é que seria isso? É o candidato saltar e ao invés de ele aterrissar com os pés, ele faz um rolamento parecido com o de luta. O pessoal do jiu-jitsu faz muito isso, né? Ele pula, ele faz o salto e ele vai com as mãos no chão, a fim de fazer uma cambalhota final. Dessa forma, ele consegue uma distância maior, né? E o corpo dele vai para frente das mãos depois, de acordo com a cambalhota, quando você finaliza ali o salto. Só que, logicamente, isso não vai ser aceito lá, guerreiro. Então, não faça isso no dia do salto, ok? Você precisa, necessariamente, aterrissar com os pés. Subitem 4.3.5. O salto realizado em qualquer das condições proibidas no subitem 4.2.4 deste anexo será contado como tentativa, beleza? Sendo a distância saltada desconsiderada e 2 saltos realizados nessas condições implicará na eliminação do candidato. Subitem 4.3.6. O teste de impulsão horizontal será realizado em caixa de salto,
caixa de areia. Então você vai sair de uma base fixa, uma base que seja bem rígida, né? Que seja uma superfície bem plana, e você vai sair dali para uma caixa de areia, ok? Onde no momento da aterrissagem você vai ter um impacto ali um pouco menor, um pouco mais confortável para que você não venha se machucar. Subitem 4.3.7. Os candidatos deverão realizar como desempenho mínimo exigido a execução do teste de impulsão horizontal masculino, 2 metros e 5 centímetros. Feminino, 1 metro e 56 centímetros, ok? Quero fazer uma ressalva importante aqui, até mesmo sobre a barra fixa. Eu também já estou com o edital aqui aberto de 2021 e a gente teve alterações, pessoal, alterações, aonde a barra fixa para o segmento masculino, o mínimo ali era 2 repetições e a gente agora foi para 5 repetições, ok? Eram 2 e a gente foi para 5. O segmento feminino, nós também tivemos aqui para o segmento feminino, nós não tivemos alterações. Se manteve 15 segundos na barra fixa. Beleza? No salto, a distância aqui, a gente teve alteração. O homem, o mínimo era 1,70. Ali, tinha que ser acima de 1,70 para você ser considerado apto. E para o segmento feminino, o mínimo era 1,30 para você também ser considerado apta. Beleza? E agora a gente teve alteração, teve essa mudança aí, e passou a ser o mínimo 2,5 para homens e 1,56 para mulheres. Vamos aqui para o próximo teste agora, que é a natação. A metodologia para a preparação e execução do teste de natação, 50 metros para o candidato do sexo masculino e feminino, mesma coisa, não tem diferença de aplicação, beleza? Ao comando da posição, em posição, o candidato deverá posicionar-se em pé na borda da piscina, pronto para iniciar o teste. Então você está em pé, você está fora da piscina, ok? 2. Ao comando da banca examinadora emitido pelo sinal sonoro, ou seja, um apito, o candidato deverá saltar na piscina e nadar 50 metros em nado livre. Qualquer estilo, ou seja, você pode nadar o crawl, você pode nadar peito, você pode fazer um nado cachorrinho, qualquer tipo de nado ali, ok? O que você não pode é ir caminhando na piscina. Até mesmo se a piscina for funda, você não vai conseguir fazer isso. Mas agora, nesse salto, você já pode ganhar uma boa distância, cara. Faz um salto bem longe mesmo para que você já ganhe ali quase ali 5 metros ali de salto ali, 3 metros, enfim. Então, capricha no salto, beleza? 3. A virada será permitido tocar a borda e impulsionar-se na piscina. Então você pode ir lá fazer a virada, impulsionar com a perna para você ganhar impulsão novamente e retornar. 4. A chegada dar-se-á quando o candidato tocar em qualquer parte do corpo na borda da chegada, ok? Vamos lá, subitem 4.4.2. Serão concedidas 2 tentativas ao candidato, assim como todos os outros testes, 2 tentativas também, dando 5 minutos de intervalo de um teste para outro. Só que esse aqui é um teste muito aeróbico, né? Ele é um teste que vai estressar bastante ali o cardiorrespiratório. Talvez 5 minutos não seja suficiente para você recuperar. Mas esse teste aqui ele também tem 2 tentativas, ok? Então vamos lá. Subitem 4.4.2.1. O candidato poderá optar por não realizar a segunda tentativa. Beleza. Subitem 4.4.3. Não será permitido ao candidato apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia. Então você está nadando, você não pode encostar na raia, você não pode apoiar nem na borda, nem na raia, ok? Na virada, preste atenção, na virada, parar na borda, beleza? Ela permite você tocar na borda ali para poder dar impulsão. Então você pode chegar e nadar, apoia o pé ali e impulsiona de novo, beleza? Talvez ali se você encostou a mão de repente ali para poder encaixar o pé e sair, talvez isso não vai gerar reprovação. Eu acredito que não. Mas se você apoiar e ficar ali olhando para o horizonte, meu irmão, você vai ser reprovado. 4. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 5. Ou utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca, óculos próprios para a natação. Então, pé de pato não pode, palmilha também não pode, ok? Qualquer tipo de coisa que vem te dar um suporte ali, não pode. Boia não vai poder. Não precisava nem estar falando isso aqui, né? Mas, vamos lá. Subitem 4.4.4. O teste do candidato será interrompido caso ocorra qualquer das proibições do subitem 4.4.3, deste anexo, ok? Vai ser considerada aquela tentativa, não será computado o índice para a tentativa. Então vamos lá.
Subitem 4.4.5. O teste de natação de 50 metros deverá ser realizado em piscina com extensão de 25 metros e dividido em raias. Não será permitida a utilização de bloco de partida. Para quem não sabe o que é bloco de partida, é aquela plataforma que os nadadores profissionais saltam, ok? Então você vai sair da base ali mesmo normal, ali do chão, da borda da piscina. O teste não são exigidas linhas orientadoras no fundo da piscina. Então, geralmente, a piscina ela tem, né, aquela linha lá no fundo para que o nadador ele venha se orientar. Então, não vai ser exigido isso aí. O teste poderá ser aplicado na largura da piscina de 50 metros de comprimento ou outra extensão, desde que nessa largura haja exatos 25 metros. Então, exemplo, as piscinas costumam ter em média 25 metros ou 50 metros, beleza? Algumas aí tem mais de 25 metros, costumam ter, de repente, 27, 30. Então, como é que vai ser feita essa medição? Se for 50 metros, você vai direto, não vai ter nem impulsão. Então, você vai ter que nadar até o final, ok? E se for, vamos supor que seja 30 metros, exemplo. Então, você vai nadar os 25, ou na verdade, você vai nadar ali os 30 metros e vai retornar fazendo a diferença apenas ali. Deve ter alguma marcação, algo do tipo, para que você consiga fazer os 50 metros. É isso que está dizendo aqui, ok? Subitem 4.4.6. Os candidatos deverão realizar como desempenho mínimo exigido na execução do teste de natação 50 metros, o tempo máximo de, vamos lá, masculino 56 segundos, feminino 64 segundos. Para fins de marcação, o tempo obtido no teste de natação de 50 metros será arredondado para baixo, desconsiderando-se os décimos de acréscimos de segundos, ok? Então vamos lá, 56 segundos e 10 milésimos. Não vai ser considerado esses 10 milésimos, ok? Vai ser arredondado para baixo. Se é bom para você. Isso parece que não, mas faz uma diferença. E por último aqui o teste de corrida, pessoal, que é o teste que eu acredito que não tem tanta informação relacionada a erros, né? É correr, basicamente correr. E vamos lá, subitem 4.5.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos para os candidatos de sexo masculino e feminino será a seguinte: o candidato, o candidato poderá, durante os 12 minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo inclusive parar e depois prosseguir. Então esse teste aqui ele te permite até parar, ok? Ele não vai te reprovar se você parar. Só que eu não recomendo, ok? É o que eu sempre falo. Se caminhou, cara, vai ser reprovado. Se precisou caminhar no teste, o ideal é que você não caminhe. Não caminha, não se caminha no teste de 12 minutos, entendeu? Coloque isso na tua cabeça e comece a treinar desde já. Vamos lá. 2. O início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro. 3. Não será informado pelos membros da banca examinadora o tempo que resta para o término do teste. Mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo. Então, isso aqui é uma notícia muito boa. Foi liberado aqui o relógio para você cronometrar o seu tempo. Tem concursos que não permitem. Eu não lembro agora se o edital de 2021 se permitia relógio, mas eu acho que não era liberado a utilização de relógio. E esse aqui está sendo permitido, ok? Está sendo liberado aqui. Inclusive, não está fazendo especificação se o relógio ele tem que ser apenas digital ou se pode também ser um relógio smartwatch ou algo do tipo. Mas isso aqui é bom, isso aqui é bom. Então vamos lá. 4. Após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca. Então tem que ficar atento nisso aí para você não sair, senão isso pode te desclassificar também. Você tem que aguardar a liberação do fiscal, ok? Após o sinal sonoro, encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do auxiliar de banca que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista, lateralmente, no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste, ok? Então já falei sobre isso aí. Aguarda o fiscal ali para que ele faça a aferição correta ali da distância que você fez. Os candidatos deverão realizar como desempenho mínimo exigido no teste de corrida de 12 minutos, masculino 2.300 metros, feminino 1.800 metros, ok? Então eu acho também que teve alteração aqui. Vamos conferir aqui agora no edital de 2021 o que estava dizendo aqui, ok? Vamos lá. Então, a respeito aqui da natação, o masculino
né? Estava pedindo aqui 56 segundos mínimo e 64 segundos mínimos para o segmento feminino. E no atual não teve alteração, se manteve, ok? E agora na corrida, o mínimo para as mulheres ali, o mínimo para o homem, né, o masculino, era 2.000 metros, tinha que fazer acima de 2.000 metros para poder marcar a pontuação mínima, e o segmento feminino tinha que fazer acima de 1.600 para a pontuação mínima, ok? Então a gente teve aí um ganho de 300 metros para o segmento masculino e um presentezinho aí de 200 metros para o segmento feminino. Galera, vamos lá, vamos treinar, dá para chegar, não é um teste difícil, se você treinar desde agora, lembrando que aí falta aí basicamente aí 116 dias até o dia do TAF, se você começar a treinar desde já, dá para chegar lá e dá para bater essa corrida, beleza? Cada candidato terá apenas uma tentativa na realização do teste, então não faz sentido nenhum você fazer uma segunda tentativa no mesmo dia, já que a corrida vai te exaurir bastante, beleza? Se você não conseguiu na primeira, não adianta, que naquele dia ali você não vai conseguir mais em tentativa nenhuma, meu irmão. Não será permitido ao candidato, uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo na marcação da pista após a finalização dos 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca. 3. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 4. Não aguardar a presença do auxiliar de banca que irá aferir a metragem percorrida. Beleza? Subitem 4.5.5. O teste do candidato será interrompido caso ocorra qualquer das proibições do subitem 4.5.4 deste anexo, sendo a distância percorrida desconsiderada, o que implica a eliminação do candidato. O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas. Então, preste atenção, ela precisa oferecer o mínimo ali de condições para você poder correr, ok? Eu vejo bizarrices por aí, pistas totalmente fora do padrão que prejudicam o candidato. Eu não acho que vai ser o caso num concurso como o concurso da Polícia Federal, mas é bom ficar atento, ok? Apropriada para a corrida e com marcações indicativas a cada 10 metros, as quais serão utilizadas para a consideração da distância percorrida pelo candidato. Subitem 4.5.6.1. O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. Para fins de aferição de distância percorrida, será utilizada a marcação disposta no subitem 4.5.6 deste anexo. Caso o candidato finalize o teste entre duas marcações, será considerado para fins de registro do resultado no teste a marcação imediatamente à frente do local onde o candidato finalizou o teste. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A pista ela vai ter a divisão em 10 e 10 metros, ok? Então se você finalizou ali, está na sua última volta, e você parou ali faltando os últimos 10 metros, ele vai contar dali de onde você parou para frente, ou seja, ainda assim vai ser considerado apto. Isso é muito bom, isso te dá ali um pouco mais de tranquilidade ali na chegada, ok? Tem concurso que o candidato ele fica reprovado por conta de 5 metros, por conta de 10 metros, né? Ou até menos que isso. Então aqui, se você tiver entre essa marcação, vai ser favorável para você, ok? Então vamos lá. Vamos aqui para o próximo. Ó. Subitem 4.5.7.1. A aferição da distância percorrida pelo candidato a ser considerado oficialmente será somente a realizada pelo membro da banca examinadora. 4.5.8. O tempo oficial do teste será controlado por relógio do membro da banca examinadora, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste. Vamos falar aqui agora, pessoal, sobre as disposições gerais e finais, tá? Isso aqui também, essa parte do edital, muita gente considera, mas ela é importante também. Vamos aqui, o item 5.1. É a responsabilidade do candidato manter seu condicionamento físico condizente com, o mínimo, os desempenhos exigidos para a aprovação do exame de aptidão física até a convocação e durante o curso de formação profissional. Então, você está dizendo que é responsabilidade sua treinar desde agora. O edital ele já foi publicado. O TAF é a única parte do concurso que já vem com gabarito. Eu acabei de ler aqui o gabarito para você. Então não justifica você chegar lá no dia do TAF e não está pronto para o TAF. Ok? Ele já está dizendo o que você precisa fazer lá.
Imagina se você vai para uma prova escrita, já dizendo o que você precisa fazer, sabendo o que vai cair na prova. Cara, você vai decorar aquilo ali todo dia tu vai decorar aquilo ali e vai conseguir. Com o TAF é a mesma coisa. Então aqui ele já está falando para você, ó, meu camarada, o gabarito está aqui. Já estou te dando o gabarito. Agora é responsabilidade sua decorar todo dia, ou seja, treinar todo dia, para quando chegar lá no TAF, você ser aprovado e não passar vergonha sendo reprovado, ok? Então vamos treinar, responsabilidade sua. E pessoal, quero fazer aqui um salve. Se você ainda não conhece a minha plataforma Esquadrão do TAF, hoje é a plataforma que mais aprova candidatos em todo o Brasil. Lá você vai ter um ambiente seguro, com a preparação para todos os testes que está sendo exigido aqui no TAF da Polícia Federal, ok? E você também vai ter um suporte direto comigo, como seu treinador, o pai do TAF. Eu vou te dar o passo a passo do que você precisa fazer para poder ser aprovado no TAF. Tá aqui o QR Code para você poder escanear aí. Também tem um link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição e se tornar membro e ser aprovado nesse TAF. Vamos para cima, não vamos marcar bobeira, hein? Subitem 5.3. O exame de aptidão física deverá ser aplicado por uma banca examinadora, composta por profissionais devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física, CREF, com habilitação em Educação Física, e poderá ser acompanhado por um representante da Polícia Federal. Eu deixei isso aqui marcado para vocês, porque isso aqui é importante. Não vai ser a Polícia Federal que vai aplicar o seu teste, ok? Quem vai aplicar o seu teste é um especialista em TAF? Não é o que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é que ele só precisa de ser formado em Educação Física. E aí é que está o problema. Porque existe um erro que não é erro do edital, na verdade existe um erro que não é um erro passivo de você cometer, ok? Mas é o erro de avaliação, é o erro humano. E o erro humano ele acontece por conta do avaliador, como a gente costuma ver diversos casos de erros de avaliação. E por que isso acontece? Porque o profissional de educação física, ele não tem a modalidade de TAF na faculdade. Ele não estuda sobre isso. Ele não estuda como é a aplicação, como deve ser a maneira correta, né? Ele não estuda a importância que aquilo tem para a vida do candidato, para a sua vida. Ele simplesmente está ali para trabalho, como se fosse uma atividade física ou uma competição comum. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que isso aqui é a chance da sua vida, ok? E muitas das vezes ele não tem esse feeling. Então ele acaba sendo muito carrasco, ele acaba sendo indo além do que ele deveria cobrar ali. Acaba se equivocando. E nisso acaba acontecendo os erros de avaliação, ok? Então vamos ficar atentos, se você se sentir prejudicado, você tem que sim recorrer, né, ir atrás ali dos seus direitos, para que você não venha perder a oportunidade da sua vida, beleza? Então vamos pular aqui para o 5.7, o teste barra fixa, impulsão horizontal, natação de 50 metros e corridas de 12 minutos serão gravados em vídeo pela banca, beleza? Então você pode solicitar aqui o vídeo caso se sinta prejudicado. Hoje é tudo gravado, hoje não tem jeito, não tem para onde correr. Vamos aqui para o subitem 5.11. Não será fornecido lanche aos candidatos no local da realização do exame de aptidão física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche. Então você pode levar o lanche, você pode levar uma banana, você pode levar um carbo gel, você pode levar sua água, ok? Eu acredito que deve ter água lá, mas você pode levar ali o seu alimento ali. É importante você levar alguma coisa, porque muitas das vezes o TAF ele é demorado, ele se arrasta, ele acaba levando um período inteiro ali, talvez toda a parte da manhã, estendendo até a parte da tarde, e isso pode fazer com que você baixe o seu glicogênio muscular. Então é importante ter algo ali que você possa repor para conseguir manter dentro do teste ali, ok? É importante também fazer uma boa alimentação no dia anterior, no café da manhã não abusar, né? O café da manhã normal ali que você já é acostumado a tomar, para que você não venha ter um mal-estar, que você não venha passar mal lá no dia do TAF e venha ser prejudicado por conta disso, ok? Finalizamos aqui, pessoal, a parte do TAF. Essa parte aqui é comigo, agora depois vem a parte médica, vem a parte psicológica, já é outro profissional, mas tudo que você precisa saber a respeito do TAF eu estou te entregando aqui agora. Já salva esse vídeo, deixa ele favoritado aí. Lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para dar uma força, já deixa sua curtida, coloque aqui embaixo seu comentário, o que você achou aqui, qual é a sua dúvida, para que a gente venha comentar e discutir sobre isso. Talvez sua dúvida seja a dúvida de outro candidato, ok? Lembrando mais uma vez, não vamos marcar bobeira. A partir de hoje é dia 21, você tem 116 dias até o dia do TAF, beleza? Está marcado para o dia 14 de setembro, se eu não me engano. Não vamos marcar bobeira. Já está dado aqui a receita do bolo. O que você precisa treinar? Quais são os testes que vão cair? Qual o índice mínimo que você precisa atingir lá? Vamos correr atrás. Vamos procurar
ajuda, ok? Se você está precisando de ajuda, não seja cabeçudo querendo fazer tudo sozinho. Vamos procurar uma ajuda profissional para que você venha conquistar o seu sonho, para que você venha conquistar a sua farda. É isso aí, vamos para cima. Até o próximo vídeo. Fosse honra.